Boa noite, sejam bem-vindos. Meu nome é Rodolfo Carvalho e na aula de hoje nós vamos resolver a equação diferencial do oscilador harmônico simples clássico e examinar o significado físico dessa equação diferencial. Tá? Trata-se de um assunto relevante não só para a física, como para a engenharia e outras áreas do conhecimento. Eu vou compartilhar aqui essa tela. Olha, quando eu falo em resolver a equação diferencial para um dado sistema físico, eu me recordo imediatamente da fala de um ilustre prêmio Nobel, o Richard Feynman, que de maneira muito perspicaz se referiu à fala de um outro prêmio Nobel, Paul Dirac, criador da mecânica quântica relativística. Olha só o que ele disse. Dirac descreveu o que realmente significa entender uma equação, isto é, compreender além do sentido estritamente matemático. Ele disse: eu entendo o que uma equação significa quando eu tenho um meio de conhecer as características das soluções sem ter de resolvê-las realmente. Assim, se temos um meio de saber o que pode acontecer em dadas circunstâncias, sem resolvermos as equações, então nós entendemos as equações quando aplicadas a essas circunstâncias. Uma compreensão física é uma coisa completamente não matemática, imprecisa e inexata, mas absolutamente necessária para um físico. Ora, se a física e suas teorias constitutivas, a mecânica clássica, a termodinâmica, o eletromagnetismo, a mecânica quântica, a teoria da relatividade, se essas teorias são expressas em linguagem matemática, o que será que o Paul Dirac quis dizer quando afirmou uma compreensão física é uma coisa completamente não matemática? Certamente que ele está se referindo à necessidade e à importância do físico poder intuir, ter a capacidade de intuir características da solução antes mesmo de resolver a equação, o que naturalmente passa primariamente por um entendimento do fenômeno. Antes mesmo de fazer contas, é preciso compreender de um ponto de vista conceitual o que é que nós estamos examinando. Uma mola idealizada de massa nula, que sofre deformações apenas elásticas, não será considerada aqui a fase plástica, presa a um ponto material, uma partícula de massa inercial m, movendo-se na direção do eixo x. Não há atrito. Naturalmente, como o movimento é unidimensional, basta a coordenada x para localizar a partícula na reta. A variável dinâmica do nosso interesse é a posição, né? É um vetor r, que é uma função do tempo, que é igual à função x de t vezes i, onde esse i é um versor, um vetor unitário na direção do eixo x. Ao longo de todo esse slide, bem como os demais slides, nós vamos arbitrar aqui alguns valores numéricos, só para a gente fixar ideias.
Por exemplo, notem todos que a coordenada x no máximo vale 2 metros e no mínimo vale menos 2 metros. Com relação a essas aplicações na engenharia estrutural, modelos de vibrações mecânicas em regime elástico, incluindo oscilações harmônicas simples, amortecidas e forçadas, são fundamentais para a engenharia estrutural. Inclusive, projetos que não levaram em conta de forma adequada essas vibrações foram responsáveis por desabamentos, né, dessas estruturas. Aqui o nosso sistema massa-mola. Bom, antes de resolver uma equação diferencial, é preciso formular a equação diferencial. A dinâmica clássica é dada pela segunda lei de Newton. Força resultante é a massa vezes a aceleração. Lembrando que a aceleração é o limite de ΔV sobre ΔT quando ΔT tende para zero. Portanto, a aceleração instantânea é um dv/dt. Lembrem também que a velocidade instantânea é o limite de um ΔS sobre ΔT quando esse ΔT tende para zero. Portanto, a velocidade instantânea é a derivada da posição com respeito ao tempo. E é por isso, naturalmente, que a aceleração é a derivada segunda da posição com respeito ao tempo e, portanto, a equação diferencial procurada é menos kx igual a m vezes d2x dt2. Menos kx porque a lei de força é uma lei do tipo F igual a menos kx, onde k é uma constante positiva. Eu vou arbitrar uma massa de 1 kg e uma constante elástica de π² sobre 4 newtons por metro. Observe aqui um detalhe simples, porém importante. Eu vou passar esse m para o denominador. Então, fica menos k sobre m, que eu vou definir como frequência angular ao quadrado. Portanto, a frequência angular ela é igual a raiz quadrada de k sobre m. Essa frequência angular também é chamada de pulsação. Vejam todos que a pulsação desse sistema depende da constante elástica e, portanto, da rigidez da mola e da massa inercial. Um valor grande para K, em princípio, implica um valor grande para a frequência angular. E um valor grande para a massa inercial implica, em princípio, um valor pequeno para a frequência angular. Naturalmente que a frequência angular depende dessas duas constantes, K e M. Das duas. Se a frequência angular é a raiz quadrada de K sobre M, para esses valores numéricos, ela vale π sobre 2 radianos por segundo. A gente pode pensar 90 graus por segundo, 360 graus em 4 segundos, né? Portanto, o período deste movimento é de 4 segundos e a frequência, que é o inverso do período, é de 1/4 de Hertz. Portanto, essa partícula gasta 4 segundos para completar um ciclo inteiro, o que equivale a dizer que essa partícula faz 1/4 de ciclo na unidade de tempo, no caso, segundo. Bom, eu sei que muitas pessoas, nesse momento em que a gente fala em radiano por segundo, pensa logo no movimento circular uniforme. Veja só, não há nenhum impedimento, pelo contrário, é algo muitas vezes conveniente para você visualizar, é algo perfeitamente legítimo, no sentido de que está correto, você imaginar que a projeção desse movimento circular uniforme seja lá no eixo X, seja lá no eixo Y, essas projeções nesses respectivos eixos realizam
um movimento de vai e vem. E é possível até a gente provar que esse movimento de vai e vem é um movimento harmônico simples. Tá? Não tem nenhum problema essa associação. Entretanto, é preciso ficar claro que a solução x de t que a gente vai buscar, a gente só vai ter depois de resolver a equação diferencial. Mas eu estou antecipadamente chamando a atenção, tá, de que é perfeitamente legítimo você pensar nessa projeção P1 indo e voltando como se fosse o próprio bloco, tá? Estou colocando isso porque é muito frequente o aluno querer visualizar isso em termos de ângulo. Depois que a pessoa compreende o significado da solução x de t, vocês não vão precisar mais deste recurso do movimento circular uniforme. Aqui um slide colocado com uma intenção que eu vou dizer qual que é. Se fosse um cometa num campo gravitacional que tivesse em estudo, eu naturalmente não iria utilizar a lei de Hooke, iria usar a lei da gravitação universal, supondo que esse cometa está apenas interagindo gravitacionalmente com outros astros, tá? Mas a colocação desse slide é para apontar algo muito sutil. A mesma dinâmica que rege o movimento desse planeta é a mesma dinâmica que rege o movimento daquele oscilador, que é a mesma dinâmica que rege qualquer sistema macroscópico, portanto, qualquer sistema que não seja quântico e que tenha velocidades baixas quando comparadas com a velocidade da luz. Eu estou me referindo à segunda lei de Newton, a dinâmica que trata adequadamente desse cometa ou daquele sistema massa-mola. Naturalmente que cada sistema, né, terá uma lei de força. No caso do oscilador harmônico simples, a lei de força foi F igual a menos kx, onde k é uma constante positiva. Neste movimento aqui do cometa, essa lei de força seria dada pela própria lei da gravitação universal. O que significa resolver a equação menos kx igual a m d2x dt2? Olha, eu costumo dizer que toda vez que você escreve uma equação, você está fazendo uma pergunta. Neste caso, a pergunta é qual que é a incógnita x de t. Portanto, a solução aqui ela é uma função. Portanto, resolver a equação menos kx igual a m d2x dt2 significa encontrar a solução x de t. Lembre que x é aquela coordenada que localiza aquela partícula que satisfaz a equação acima usando um determinado método. Notem que trata-se de uma equação linear de segunda ordem e homogênea. E a gente sabe que a solução terá duas constantes arbitrárias. E eu quero instigá-los, inspirado por Dirac e por Feynman, a pensar já no seguinte: que significado físico devem ter essas duas constantes arbitrárias? Por que duas? Porque a equação diferencial é de segunda ordem. Mas isso tem aqui nesse contexto um significado físico. Para a gente finalmente dizer qual que é essa solução, ou, por enquanto, minimamente dizer qual é a cara dessa solução, é preciso lembrar que, por definição, essa constante K é positiva. Lembrem que essa força F é igual a menos Kx, e esse menos tem um significado muito importante aqui, porque se a coordenada x for positiva,
a força elástica terá um sentido contrário ao do eixo x orientado. E se a coordenada x for negativa, a força elástica terá o mesmo sentido do eixo x orientado. Veja, portanto, que o significado negativo na equação de força revela que a partícula está sendo obrigada a oscilar em torno de uma posição de equilíbrio estável, onde x é igual a zero. É uma força restauradora. E uma outra coisa muito importante de vocês perceberem é que a força elástica, por ser uma força conservativa, lembrem que o trabalho que ela realiza não depende da trajetória, essa força elástica, sendo conservativa, ela nem dissipa energia mecânica, nem injeta para dentro do sistema energia mecânica. Portanto, nós estamos diante de um sistema conservativo para o qual vale a lei de conservação da energia mecânica. Então, cabe agora perguntar, afinal, quem é a incógnita x de t? Eu estou esperando, naturalmente, uma função periódica. Porque se há conservação da energia mecânica, certamente que aquele x máximo sendo 2 vai implicar um x mínimo sendo menos 2. Nos extremos, eu só vou ter energia potencial elástica e energia cinética vai ser nula nos extremos. Eu estou aguardando que isso se repita sempre. Percebam ainda esse gráfico da força em função da coordenada x, da elongação x. Vejam, portanto, que, como eu acabei de dizer, o x máximo sendo 2 metros, o x mínimo vai ser menos 2 metros. Eu só posso esperar, e isso realmente é muito bonito, muito emocionante, que a solução x de t seja uma função cosseno. Eu vou, inclusive, ao resolver a equação diferencial, mostrar que essa solução x de t é A cosseno de ômega t mais φ. Claro, é uma função cosseno, né? E veja que dizer que a função é cosseno nos remete a tudo aquilo que nós já conversamos. Um movimento periódico. Olhe, um detalhe aqui bem simples de lembrar para vocês. Tudo que eu escrevo como cosseno, eu posso escrever como seno, né? Porque essas funções trigonométricas estão defasadas de π/2 radianos. Tá? Estou colocando isso porque às vezes a pessoa dá uma resposta em termos de cosseno e quando vai lá olhar no gabarito o que é que tem lá na resposta, vê alguma coisa expressa em termos de seno. Não tem problema nenhum, tá? Porque essas funções estão defasadas de π/2 radianos. Se você tiver atenção a isso, você não vai errar. Tá? Agora, a grande questão é resolver a equação diferencial e obter essa solução que está de azul. Mas eu pergunto, esta seria uma possibilidade gráfica? Estou representando a função graficamente. A função está definida para t maior ou igual a zero, tá bom? Por isso aqui não tem nada à esquerda aí do zero. E notem que depois desses 4 segundos a função continua, tá? Eu é que não desenhei aí, indiquei apenas tracejadamente que ela continua de forma periódica. Essa é uma possibilidade. Essa daqui é uma outra possibilidade. Afinal de contas, eu estou com um período de 4 segundos, um x máximo de 2 e um x mínimo de menos 2. Uma outra possibilidade essa daqui. Ó. É muito comum aqui
alunos perguntarem, mas como é que pode a partícula já sair do zero? Veja, precisa entender isso. Esse fenômeno está sendo observado a partir do instante t igual a zero. Ok? Antes disso, a função nem sequer está definida. Tá? Significa, por exemplo, vamos pensar, é possível que esse sistema tivesse já vibrando, né, com 4 segundos de período, e eu não tivesse ainda observando ele. E, de repente, eu, com o meu cronômetro, zerasse esse cronômetro, olha só para a figura, exatamente na hora que ele passa aqui na marca zero, indo para a esquerda. Se eu fizesse uso do meu cronômetro dessa forma, eu teria um gráfico desse jeito aqui. Portanto, muita gente fica preocupada, mas nesse instante não tem ninguém empurrando, não? Não, a contar desse instante, a única força que existe na horizontal é a força elástica, né? As outras que tem aí, elas estão se anulando, por isso que eu não estou nem fazendo referência a elas na vertical. Na horizontal só tem a força elástica. Ok? Uma outra possibilidade seria um movimento dado por esse gráfico. É uma outra possibilidade. Nesse caso, a posição inicial seria de menos 2 metros. Uma outra possibilidade seria essa. Mas, e esse é o coração aqui dessa aula de hoje, eu agora vou ter um momento muito formal, sem perder a intuição, para resolver a equação. Eu vou buscar uma solução x de t na forma exponencial. Por quê? Está na cara que se a equação é menos kx igual a m vezes x dois pontos, derivada segunda da posição com respeito ao tempo, eu tenho que pensar numa solução que, derivando duas vezes, eu obtenha ela mesma, a exponencial, né? Claro que no primeiro membro tem um menos k aqui vezes o x igual a m vezes x dois pontos. Então, é uma ótima ideia pensar no exponencial. Vejam que a derivada primeira, x ponto de t, é lambda vezes e elevado a lambda t, e a derivada segunda, x dois ponto de t, usando a regra da cadeia, é lambda ao quadrado vezes e elevado a lambda t. Substituindo na equação, menos k vezes e elevado a lambda t igual a m lambda ao quadrado vezes a exponencial elevada a lambda t. Notem uma coisa aqui crucial de ser pontuada. Eu estou encontrando dois valores de lambda, mais ou menos I vezes raiz quadrada de K sobre M, onde I é a unidade imaginária que é igual a raiz quadrada de menos 1, que está multiplicada por raiz quadrada de K sobre M. Lembrem que esse raiz de K sobre M é a pulsação. E é claro que esse lambda deveria depender da pulsação, porque eu vou levar esse lambda, né, para construir a solução. E já é previsível que o x de t deva depender de como o sistema está vibrando, que nesse nosso exemplo aqui é com uma frequência angular de π sobre 2 radianos por segundo. Mas tem uma outra coisa muito interessante, que são dois valores de lambda que eu encontrei aí. Então, eu estou com duas soluções possíveis. Mas vejam, se a equação diferencial é linear e x1 de t e x2 de t são soluções desta equação diferencial,
uma combinação linear dessas duas soluções também é uma solução. E é por isso, vejam que coisa muito interessante, que na solução x de t, na hora que eu escrever a exponencial eu vou colocar e elevado a mais i, ômega t, uma solução, né? Mais alguma coisa vezes e elevado a menos i, ômega t. Mas como é uma combinação linear daquelas soluções, eu estou introduzindo, como já era de se esperar, duas constantes. Então, vejam como as coisas estão se encaixando. Eu estou com uma equação linear. Se ela é linear e eu tenho duas soluções, então uma combinação linear dessas soluções também é uma solução. E aparece agora de forma explícita as constantes arbitrárias C1 e C2. Claro, a equação diferencial é de segunda ordem. Mas eu repito, é preciso agora intuir qual é o significado físico de C1 e C2, porque a gente está chegando finalmente na solução da equação. Usando a relação de Euler, E elevado a mais ou menos iθ igual a cosseno de θ mais ou menos i seno de θ, eu obtenho essa solução x de t. Ok? C1 vezes cosseno de raiz quadrada de k sobre mt, mais i seno de raiz de k sobre mt, mais C2, que multiplica cosseno de raiz quadrada de k sobre mt, menos i seno de raiz quadrada de k sobre mt. Então, colocando esse cosseno em evidência e esse i seno em evidência, eu chego finalmente nessa solução. Agora, já dá para ver claramente que é uma solução compatível com o movimento oscilatório, né? Uma solução cosseno ou uma solução seno, como queiram. Agora, eu vou ainda fazer uma mudança aqui. Eu vou chamar C1 mais C2 de A seno de alfa e C1 menos C2 de A cosseno de alfa. Estou trocando duas constantes por duas novas constantes, apenas para que a solução fique mais enxuta. Quando eu faço aquela relação que vocês devem lembrar do ensino médio, né? Seno de A mais B, seno A cosseno B mais seno B cosseno A, eu chego finalmente na solução x de t procurada. A, seno de raiz quadrada de k sobre mt mais beta. Ou então, de modo equivalente, como é muito comum nos livros, x de t igual a cosseno de ômega t mais φ, onde esse ômega é a frequência angular, e esses parâmetros A e φ é a pergunta que eu lanço. Tem a ver com o quê? Só pode ser com as condições iniciais do problema. Vejam, para vocês perceberem isso de uma maneira muito palpável, eu vou fixar o parâmetro A e vou variar o parâmetro φ, que é a constante de fase ou fase inicial. As soluções, então, tomam esses formatos. Eu coloquei aí 5 situações diferentes. Estão aí as 5 soluções, e o que difere umas das outras é a constante de fase. No primeiro, φ igual a 0, no segundo, φ igual a π sobre 4, no terceiro, φ igual a π sobre 2, no quarto, φ igual a π, e no quinto, φ igual a 3π sobre 2 radianos. Vocês lembram daquela circunferência que, em princípio, pode ter uma grande utilidade? Olha aí, eu fixei o parâmetro A. Perceba que esse φ, uma vez fixado, ele
me dá a medida algébrica dessa posição aqui, de P1. Portanto, é fácil de vocês compreenderem realmente que a cara desses gráficos só poderia ser esse aí, esses aí. Agora, veja só, alguém pode dizer, professor, eu estou lembrando do meu estudo de matemática, onde eu desloco esses gráficos. Perfeita essa lembrança, e é, inclusive, desejável que você perceba que tudo aquilo que você estudou, você está usando da matemática aqui nesse contexto. Mas existe algo aqui que eu diria que tem um apelo muito físico que deve ser feito. Por que é que esses gráficos, afinal de contas, são diferentes? Sabem por quê? Porque as condições iniciais do problema são diferentes. É preciso que agora você pare, reflita e tente intuir que, a depender de onde eu zere o meu cronômetro, onde que eu falo, num determinado momento. Na verdade, eu me refiro a um instante. Olha aqui, ó. A depender da hora que eu escolho para zerar o cronômetro, tá? Essa partícula tem uma certa posição, que eu vou chamar de posição inicial, e uma certa velocidade, que eu vou chamar de velocidade inicial. Então, o nosso desafio para a próxima aula é fazer algo que eu ainda não fiz. Parece que já foi feito, mas não foi, porque esses gráficos aqui, eles são muito esclarecedores, mas eu queria alertá-los para uma coisa. Nós ainda não fizemos o ajuste desses parâmetros de A e Φ em função de x0 e v0. Ou seja, eu quero que vocês, físicos, ou não físicos, mas que estão estudando física, sejam capazes de intuir que essas duas constantes arbitrárias, A e Φ, e teriam que ser duas, porque a equação diferencial é de segunda ordem, é preciso que vocês percebam que essas duas constantes dependem exatamente das condições iniciais do problema. Agora, de que maneira, para você ver explicitamente, você tem que fazer as contas, tá? E esse será o tema da nossa próxima aula. Eu vou fazer o famoso ajuste das condições iniciais do problema, que é ajustar os parâmetros A e Φ às condições iniciais do problema x0 e v0. Agora, um momento de reflexão para a gente encerrar. Eu estou aqui apresentando um mapa conceitual que eu fiz do aspecto preditivo da mecânica clássica, onde eu digo que a predição em mecânica clássica é realizada através da segunda lei de Newton, que relaciona força, massa, inercial, aceleração, através dessa equação, que permite antecipar o estado quando é conhecido o estado inicial, cujo conjunto fornece uma trajetória. Vejam, primeira coisa que eu queria pontuar, a mecânica de Newton, via segunda lei de Newton, é capaz de prever resultados de uma medida em um contexto experimental bem definido. Ponto. Segunda coisa, a descrição que essa teoria oferece, ela é uma descrição que nós vamos chamar de determinística. Em que sentido? Uma vez que você fixa as condições iniciais do problema, a evolução do estado se dá de maneira única ao longo do tempo. Naturalmente que, para conhecer essa evolução, eu preciso de uma dinâmica e de uma lei de força. E, insisto nisso, das condições iniciais do problema. Daí o nome descrição determinística. Uma vez que você conhece, que você determina essas condições iniciais, o estado, num instante futuro ou passado, já que as leis da mecânica
de Newton são leis reversíveis, tanto eu posso falar referente ao futuro como o passado. Esse estado depende desse estado inicial. Uma outra coisa que eu queria pontuar é que um movimento harmônico simples, e os que a gente ainda vai estudar, o amortecido forçado, repare, é claro que são assuntos que a gente estuda, mas é preciso ter uma visão mais ampla e perceber que não há uma novidade no sentido de que a gente não está usando uma teoria nova em relação ao que a gente já fazia, por exemplo, com o movimento planetário. Eu continuo usando uma mesma dinâmica, que é a segunda lei de Newton. Tá? Eu quero dizer com isso que as oscilações são situações físicas que são redutíveis ao esquema de previsibilidade da mecânica de Newton, tá? Como qualquer outro sistema macroscópico, não quântico, portanto, e com velocidades pequenas quando comparadas com a velocidade da luz. É claro que aqui eu não vou me estender em certos detalhes, que alguém poderia dizer, mas eu já ouvi falar no caos determinístico. Sim, o caos determinístico macroscópico, ele continua sendo determinístico, porém muito sensível às condições iniciais do problema. Mas a gente não vai tratar disso aqui agora. E eu acho muito interessante, praticamente já encerrando, mostrar as limitações dessa imponente mecânica clássica. Repare que eu usei duas coisas que têm um certo antagonismo. Eu falei desta imponente. Por que imponente? Porque ela continua dando resultados extraordinariamente precisos em muitas situações, das quais eu destaco aplicações na engenharia nos projetos estruturais, por exemplo, em outras tantas circunstâncias. Tá? Então, a gente consegue obter resultados muito extraordinariamente precisos com a mecânica clássica para um monte de sistemas. Agora, no mundo quântico, eu vou precisar de uma outra teoria física, o que significa dizer que esta imponente teoria física ela tem limitações quanto à possibilidade de aplicá-la em outros domínios. Em geral, ela falha, ela fracassa no mundo muito pequeno, envolvendo átomos e elétrons. Tá? Claro que você pode dizer, eu estudei isso quando vi o átomo de Bohr, em 1913, mas aquilo que vocês podem lembrar ainda não é a mecânica quântica propriamente dita, que é formulada entre 1925 a 1927. Ali o que você tinha era a velha mecânica quântica, que tinha um híbrido de coisa clássica com hipóteses ad hoc. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas realmente, naquele contexto, a segunda lei de Newton usada por Bohr, mais a quantização de momento angular, deu energias para o átomo de hidrogênio. Foi um sucesso aquilo ali para aquele momento histórico, mas depois que a mecânica quântica fica pronta, a gente vê que é uma outra dinâmica, que é a equação de Schrödinger, só para adiantar, né? no domínio não relativístico. Mas, para encerrar, eu queria dizer o seguinte: a gente pode buscar soluções aproximadas por métodos numéricos com auxílio de computador. Vocês podem dizer, para que se você já resolveu a equação diferencial? Eu quero mostrar a vocês como é que a engrenagem mecânica, como é que esse ferramental matemático funciona, né, a miúde. Veja uma coisa, eu estou dando as condições iniciais do problema. Tá? X no tempo zero é x0. E dx dt no tempo zero, que é o meu v no tempo zero, é v0. As condições iniciais foram dadas, ok? Imaginem que eu vou fazer uma programação agora no computador para ele me dar a posição e velocidade num instante de tempo t qualquer. Para isso é preciso lembrar que a aceleração média é ΔV sobre ΔT e que a velocidade média é ΔS sobre ΔT.
E aqui é absolutamente crucial lembrar que a aceleração é o limite de ΔV sobre ΔT, quando ΔT tende para zero. Portanto, a aceleração instantânea é o dv/dt, e é absolutamente crucial lembrar que a velocidade instantânea é o limite de ΔS sobre ΔT, quando ΔT tende para zero. Portanto, a velocidade é o ds/dt. Por quê? Informando isso num programa, ao rodar o programa, eu vou ter os estados subsequentes, fazendo de um em um. Eu só posso fazer isso, claro, com uma dinâmica, que é F igual a ma, né? Onde esse F é a força resultante. Naturalmente que, para operacionalizar com essa lei, eu preciso de uma lei de força, que neste caso é menos kx, onde k é uma constante positiva. Pois bem, olhem o que está de roxo, vejam logo de maneira global o que é esse d2x dt2, a aceleração. Olha aí, ó, é ΔV sobre ΔT. Mas quem é que é o ΔV? É a velocidade final, que é o dx dt, num instante t mais ΔT, onde esse ΔT vai ser pequeno, menos a velocidade inicial, que é o dx dt num determinado instante de tempo t. Claro que depois que eu faço isto, olha só, isso aqui é o ΔV, eu tenho que dividir por ΔT. Embaixo, de roxo, o que é que eu tenho aí? Dx dt. O que é isso? É a velocidade. Tá? Por que eu estou botando aproximado? Por que eu não estou botando igual? Porque esse ΔT aí é um ΔT que ele é pequeno, mas ele é finito. Alguém pode dizer, eu posso pegar um ΔT menor ainda. Pois é. Quanto menor você pegar esse ΔT, mais precisa, ou mais preciso vai ser essa conta. Então, vejam, o dx dt, que é a velocidade, vai ser o quê? O ΔS sobre ΔT. O ΔS é o que está de roxo, dividido por ΔT. Pronto. Agora, de vermelho, eu vou voltar, vou pegar a condição inicial, tanto x no tempo zero, quanto v no tempo zero. Então, vejam, a equação 3, x no tempo ΔT, é aproximadamente igual à posição inicial, estão vendo? Mais ΔT vezes o dx dt no tempo zero. Portanto, é o x0 mais o v0 ΔT. E o dx dt, a velocidade num instante t igual a ΔT, vai ser aproximadamente igual ao dx dt no tempo zero, que é quanto? V0 mais o ΔT vezes a derivada segunda de x com respeito ao tempo, no tempo zero. Aqui é preciso lembrar, viu? Está aqui, que x dois pontos, que é o d2x dt2, é igual a menos ômega ao quadrado x. Quer dizer, aqui está embutida a segunda lei, eu estou usando aqui e obtendo essa expressão. O que eu vou fazer? Eu vou repetir o processo, vou obter x e dx dt no instante duas vezes ΔT. E assim continua. Em síntese, o que é que isso está indicando? Que se eu fizesse uma solução numérica aproximada, dando as condições iniciais do problema e dizendo que A é dv/dt e que V é ds/dt, tá? Naturalmente que eu não vou fazer exatamente a coisa instantânea, porque eu vou tomar um intervalo de tempo pequeno, portanto, eu vou trabalhar com a ideia de aceleração média e de velocidade média, né? Que eu vou escolher um ΔT pequeno, mas ele é finito. Pois bem, quando eu mandar o programa rodar isso aqui e plotar, o que eu vou ter? Eu vou ter algo muito, muito, muito parecido com uma função seno ou uma função cosseno. Tá? E a depender das condições iniciais do problema, o gráfico vai começar de um jeito ou de outro. Tá? Então, olha só como é que eu vou encerrar essa reflexão
Lembrando da fala de Laplace, devemos, portanto, ver o estado presente do universo como o efeito do seu estado anterior e como a causa daquele que virá. Uma inteligência que, em qualquer instante dado, conhecesse todas as forças pelas quais o mundo se move e a posição e velocidade de cada uma de suas partes componentes, e que tivesse também a capacidade de submeter todos esses dados à análise matemática, poderia enquadrar na mesma fórmula os movimentos dos maiores objetos e dos menores átomos. Claro que isso foi escrito, né, na época de Laplace, quando ainda não existia mecânica quântica. Então, isso que ele pensou para o átomo, a gente sabe que não se aplica de um modo geral. E eu encerro voltando a um personagem que eu citei no início, o prêmio Nobel, um dos físicos mais destacados do século XX, criador da mecânica quântica relativística, o Paul Dirac, apenas para colocar aqui, para vocês ficarem com isso na cabeça, para, num outro momento e num outro curso, vocês estudarem isso comigo, que, segundo Paul Dirac, ou Paul Dirac, como queiram, é o princípio mais fundamental da mecânica quântica, que é o princípio de superposição. Mas cuidado que esta superposição não é aquela superposição que a gente fez quando resolveu o oscilador harmônico clássico. Esta superposição, no que pese ter uma semelhança matemática, né, que chama a nossa atenção, mas são interpretações físicas diferentes. Esse fenômeno quântico vai ser diferente daquele fenômeno clássico. Eu não poderia deixar de dizer, finalizando, que qualquer estado quântico pode ser considerado como resultado da superposição de dois ou mais estados, de um número infinito de modos. Reciprocamente, quaisquer dois ou mais estados podem ser superpostos para se obter um novo estado. Esse estado, vocês vão ver isso no futuro, é descrito por um vetor de estado que está num espaço vetorial complexo, que é o espaço de Hilbert. E o Paul Dirac diz também algo que eu não posso deixar de registrar. Uma medição sempre faz o sistema pular para um alto estado da variável dinâmica que está sendo medida. Isso aqui é só para deixar vocês atentos a um fato crucial. Uma peça-chave no entendimento da mecânica quântica é o significado físico do vetor de estado. Tá? E eu quero antecipar que o estado em mecânica quântica não é mais dado pela posição e velocidade como a gente fazia em mecânica clássica. Até porque não é possível, segundo o princípio da incerteza de Heisenberg, você medir posição e velocidade numa dada direção com uma precisão arbitrária. Isto é impossível por princípio. Tá bom? Eu encerro dizendo que a gente continua na próxima aula fazendo o ajuste das condições iniciais do problema. Ou seja, a gente vai encontrar aquele parâmetro A e aquele parâmetro φ a partir das condições iniciais do problema. Tá bom? Um grande abraço, um beijão, boa noite.